Como se dá a continuidade da salvação? É possível perder esse presente chamado salvação ou não? Uma vez salvo, sempre seremos salvos, independente daquilo que nós vamos enfrentar na vida. O que a Bíblia diz a respeito da doutrina pentecostal da salvação? Rodman Williams, na sua teologia sistemática com uma perspectiva pentecostal, onde eu tenho aqui esse calhamaço, ele começa nos mostrando que a perseverança está inseparavelmente ligada à salvação. Sabendo desse casamento, salvação com perseverança, ele formula uma das questões que é de fato principal para a vida cristã. É possível uma pessoa perder a salvação? Essa pergunta, ela precisa ser tratada com muito temor, tremor e também muito labor bíblico, além das ferramentas da teologia. Para Rodman Williams, a perseverança ou a doutrina da perseverança, ela é fundamental para o cristão. E a perseverança dos santos não é exclusivo para elites eclesiásticas ou pessoas especiais da igreja. Perseverança pertence a todos os crentes. E a pergunta fundamental é a seguinte: como nós podemos persistir na salvação até o fim de nossas vidas e até a glória de Deus? Bom, a primeira coisa que Rodman ele explica é que nós precisamos firmar a base da perseverança em Deus. Firmar a base da perseverança em Deus. Rodman Williams, ele diz que essa base ou esse fundamento da perseverança, ele encontra-se na atividade do Deus Trino, ou seja, porque é por meio de Deus que de fato nós podemos obter a perseverança cristã. Então a perseverança vai começar com uma vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, é conhecer que o Pai de fato ele deseja que todas as pessoas eles possam se achegar a Cristo e continuar perseverando em Cristo. O próprio Pai, ele é poderoso para impedir as pessoas de cair, conforme Judas 24. Textos que Rodman Williams vai utilizando nos mostra que o próprio Deus nos mantém firmes na perseverança. Aquele que os chama, ele é fiel para nos sustentar, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 ao 24. Então, observe que o Pai, ele é o fundamento, ou seja, ele é o primeiro a se envolver em sua perseverança. Ele não é um velho rabugento que fica com um cajado na mão lá no céu, estressado, doido para te derrubar, ou ver você fazendo alguma coisa para te destruir. Não. Deus, ele não é assim. Deus é um ser que te ama, me ama, e ele de fato prepara todo o caminho para a nossa perseverança em Cristo Jesus. Ele também mostra, Rodman Williams, que o Filho, ele entra na nossa história para nos sustentar nessa perseverança. Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E logo ele acrescenta: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. E um outro texto muito importante que o Rodman Williams ele traz já na página 457, 458, é o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25, onde Cristo está sempre como intercessor daqueles que se aproximam dele por meio do seu próprio sangue. Ou seja, a nossa união com Cristo em sua morte e em sua ressurreição é uma base para a continuidade da salvação. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque Cristo é a causa da nossa perseverança. Ele promove a salvação e não somente promove, conforme nos mostra aqui na doutrina da perseverança de Rodman Williams. Ele promove, mas também é ele quem sustenta ou nos sustenta no caminho da perseverança. Além do Pai e do Filho, nós temos a presença do Espírito na doutrina da perseverança. O Espírito também ele participa dessa base da perseverança cristã. Bom, a presença do Espírito Santo, sabemos, ela é para sempre, conforme nos mostra João capítulo 14, versículo 16. E nós podemos observar que, diante de nós, nesse caminho da perseverança, tendo Deus e o Filho, nós temos o Espírito como aquele que é o selo, ou seja,
a garantia da herança, conforme Efésios 1, versículo 13 ao 14. E a ideia de selo, ela é impressionante em Efésios. No mínimo, Paulo ele tem 3 significados em mente quando ele fala sobre o Espírito como o selo do cristão. Em primeiro lugar, ele está trazendo a ideia de propriedade ou posse. No mundo antigo, quando um comerciante ele comprava um lote de madeira ou até mesmo mercadorias, ele marcava o produto com o seu selo, seu anel pessoal. E isso indicava o quê? Indicava para outras pessoas que aquele objeto já tinha um dono. E ao dizer que fomos selados com o Espírito Santo, o texto vai apontar para nós como crentes que agora pertencemos a Deus. O outro significado de selo do Espírito é segurança e proteção. Um selo imperial ou um selo real, conforme nós podemos observar, que foi colocado na tumba de Jesus, garantia o quê? Garantia que o conteúdo não poderia ser violado por terceiros. Romper o selo de uma autoridade trazia o quê? Severas punições. Então, o selo do Espírito também indica que a salvação do crente ela está guardada e protegida de forma inviolável por Deus. Um outro significado de selo do Espírito é autenticidade e autoridade. Documentos oficiais antigos, cartas reais e contratos daquele tempo do mundo bíblico precisavam de selo de cera ou argila do emitente para que de fato pudesse ter validade. O selo então provava o quê? Provava que aquele documento era legítimo. O Espírito Santo na vida do cristão é a assinatura viva de Deus. Olha que coisa interessante. E até aqui parece-me que tudo aponta para uma perseverança incondicional onde só Deus age. E o homem, ele tem alguma responsabilidade nisso? Vamos lá. Rodman Williams parece que faz uma transição no seu capítulo, no seu livro sobre perseverança, muito importante. Ele escreve o seguinte: embora a graça de Deus seja incondicional, não existe persistência incondicional na salvação. Repito, porque essa frase é o que resume a doutrina da perseverança de Rodman Williams. Ele diz: embora a graça de Deus seja incondicional, não existe persistência ou perseverança incondicional na salvação. A base da perseverança, ela é totalmente divina, isso é certo, mas a perseverança, ela possui também condições humanas e também condições muito reais. E olha que coisa interessante que o Williams, ele utiliza no seu capítulo sobre a perseverança. Ele fala que a perseverança é sustentada por 5 bases. Ele fala sobre a permanência, continuidade, persistência, firmeza e fidelidade. Olha que coisa interessante que sustenta a doutrina da perseverança. É permanência, continuidade, persistência, firmeza e fidelidade. Rodman, ele explica que primeiro nós precisamos permanecer para de fato estarmos nessa doutrina da perseverança. E olha só que o que Rodman ele explica sobre a doutrina da perseverança. Ele fala que o primeiro passo a se dar é a permanência. E ele cita 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz: se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Rodman explica que tudo está no centro, ou seja, está em Cristo. Podemos observar em João capítulo 15, onde há a importância de permanecer na videira verdadeira. Então, o primeiro passo a se dar para não cair da graça, ou seja, perder a sua salvação, o primeiro passo é estar perseverando em Deus. Sem perseverança, não há possibilidade da segurança da salvação. O segundo passo que o Rodman vai tratar no seu livro é continuar. Rodman cita Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, e ele destaca essa condição. Seremos apresentados santos e diante de Deus desde que continuemos alicerçados e firmes na fé. Então é necessário perseverar, mas é necessário também continuar nessa
perseverança. E muitos textos bíblicos falam sobre continuar, porque a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã, ela é uma maratona que chegará o seu fim no reino dos céus plenamente. Ou seja, aqui nessa terra você passa essa vida permanecendo, você passa essa vida estando nessa corrida. Além disso, é necessário persistir. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 12, nós podemos ler: se perseverarmos com ele, também reinaremos. E logo em seguida, Paulo, ele acrescenta: se o negarmos, ele também vai negar a nós, ou seja, ele nos negará. Hebreus capítulo 10 também mostra que retroceder é o caminho para a destruição. Além disso, Jesus ensinou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é preciso perseverar. Além disso, é preciso guardar firme a promessa se nós queremos continuar no caminho da salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz que temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio nós temos. Outros textos, como 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 11, é ordenado: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Procurar fazer firme a vocação e eleição. E por último, ele fala que é necessário permanecer na fidelidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz que seja fiel até a morte e eu vou dar a você a coroa da vida. Então, a perseverança, ou a doutrina da perseverança, ela começa em Deus, ela é algo que vem de Deus, ela é um projeto de Deus, ela é dada ao homem, mas o homem também tem uma participação fundamental nesse caminho, nessa doutrina da perseverança. Lembrando que Hebreus capítulo 6 mostra para nós aqueles que não perseveraram no caminho da salvação, mostrando que é possível essas pessoas que não perseveraram no caminho da salvação, eles perderem a sua salvação ou cair da graça. O texto fala que uma vez que essas pessoas foram iluminadas, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e também sobre o poder de Deus no mundo vindouro e caíram. Sim, é possível cair. Continua o escritor aos Hebreus. É possível cair. Aí quando ele fala quando essas pessoas caem, ele diz que é impossível essas pessoas retornarem. Por quê? Seu coração já está totalmente bloqueado ao Espírito Santo, petrificado. Rodman Williams então escreve que o capítulo 6 de Hebreus, ele é de fato um quadro trágico de pessoas que tiveram uma experiência cristã muito profunda, foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e também dos poderes da era que há de vir e caíram, mostrando que uma vez salvo não é salvo para sempre. Nós precisamos permanecer. Deus promove para nós essa doutrina, essa vida da persistência, mas nós também temos grande participação neste caminho. Deus providencia o caminho da perseverança, mas nós precisamos caminhar por esse caminho da perseverança. Deus abençoe sua vida, espero ter edificado a sua fé e compartilhe para mais pessoas, para um crente pentecostal, sobre essa doutrina que é fundamental das Escrituras, que é a doutrina da perseverança. Te vejo em outro vídeo, mas antes, acesse o nosso link www.solidafé.com, adquira um livro e, por certo, você vai ser edificado ou edificada. Lembre-se sempre disso, a salvação final, ela não é para quem apenas começou bem, ela é
para quem começou bem, começou pela graça de Deus e permaneceu em Cristo Jesus até o final.